Irmãos, quando eu soube, há um tempo atrás, que ministraria a palavra de Deus nesse dia, o Senhor me trouxe essa palavra aqui que nós vamos compartilhar um pouquinho hoje. E ela nasceu no ano de 2010. Essa palavra eu já ministrei ela outras vezes em outros lugares. Ela nasceu no seminário. Nessa época, em 2010, eu estava no seminário pastoral e fazia um curso fora no seminário, no Ministério Ágape. Não sei se vocês já ouviram falar da doutora Neuza Tioca. Era um seminário sobre libertação para adoradores. Então, nós éramos habilitados lá no curso para trabalhar libertação com ministérios de louvor. Aprendi muito. E nesse seminário, nesse curso, eu tive que ler 2 livros. Um deles foi O Coração do Artista, do Rory Noland, que tratou muitas coisas comigo, fala sobre o tema que nós vamos ministrar aqui hoje. E o outro foi O Avivamento do Odre Novo. Eu até recomendo você ler esse livro, que é do pastor Marcos Scott. Foi um livro que foi um divisor de águas na minha vida. E um dos capítulos do livro é o título dessa ministração que eu coloquei hoje, que é Confrontando as Estruturas do Orgulho. Parece forte, e realmente é, mas a gente vai perceber hoje o quanto o Espírito Santo de Deus quer tratar conosco como igreja, como filhos. Quantos estão disponíveis ao Espírito Santo essa tarde? Você está disponível? Amém. E ali no seminário, Deus falou muito fortemente comigo, e aí eu meditando, nós montamos essa ministração, e eu creio que vai trazer cura para nós, né, como filhos de Deus. Antes de ler os textos, você já percebeu que o mundo espiritual, ele é regido por princípios? O mundo espiritual tem princípios. Da mesma maneira que nós conseguimos ver no mundo natural, né, que alguns princípios, quando nós colocamos em prática, né, nós temos muitos jovens aqui. Se a gente falar de um princípio muito prático, é o princípio de honrar os pais, pai e mãe, certo? Quando nós colocamos em prática esse princípio, automaticamente ele já começa a trazer fruto para a nossa vida. E o mundo espiritual é totalmente regido por princípios. Só que, será que nós também já não percebemos que quando as coisas estão bem, quando nós temos muitos sims de Deus, quando as coisas estão legais, é super fácil, muito mais fácil a gente responder positivamente a esses princípios. Permanecer nesses princípios. Agora, já perceberam como é mais difícil quando vem o dia mau? Quando Deus diz não para nós? Não. Você está orando lá desesperadamente por algo e a resposta é não. Ou quando o Senhor está nos ensinando a perseverar, ou seja, a sua vitória, aquilo que você tem buscado não vem tão rápido. Quando o Pai está nos ensinando a ser fortes, porque lá na frente vamos precisar aprender, né? Vamos precisar estar mais fortes, ser mais fortes. Todas as vezes que vem esses dias, que são um pouco diferentes dos dias que a gente está recebendo sim, que tem a promoção no emprego, que as coisas estão muito boas, e glória a Deus, nós vivemos dias assim, mas também é certo que o dia mau vai chegar. Também é certo que o Senhor Deus vai permitir que algumas coisas não sejam da maneira que nós queremos que seja. E muitas delas para nós aprendermos. O apóstolo Tiago, se você quiser abrir a sua Bíblia, Tiago 4, os versos 6 e 7, ele deixa um texto que é uma chave espiritual, e ele fala um pouquinho sobre essas questões que afloram geralmente no dia mau, que são causadas geralmente pelo orgulho, geralmente são causadas por ela. Olha lá, olha só que forte isso, irmãos. Antes, ele, o Senhor, dá maior graça. Portanto, ele diz: Deus resiste aos soberbos, mas dá graça ao humilde. Sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Depois, lá em Lucas 9, 23, olha outra palavra que tem muito a ver com um princípio espiritual. Lucas 9, 23, Jesus dizia a todos: se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome diariamente a sua cruz e siga-me. Quem quiser.
Lá, Tiago, sujeitai-vos, pois, a Deus. Irmãos, nós vivemos num tempo, eu não sei se você percebe ou tem contato. Quantos aqui na nossa igreja, seja sincero, você tem contato com pessoas que hoje usa-se até o termo desigrejados, que não estão em igreja nenhuma, mas já foram cristãos, já tiveram participando do curso. Quantos conhecem? Vou fazer modo, quanto conhece? Pelo menos mais de 3. Não são muitos? Muitas pessoas, irmãos, muitos e muitos. E uma boa parte das pessoas que estão afastadas, enfim, elas têm as suas razões. Dentro do coração delas, elas têm as razões, as tristezas, as mágoas, as ofensas e tantas coisas que o fizeram a se afastarem. Mas uma coisa é certa, o pai de todas elas, nós vamos ver nessa pregação, de todos esses sentimentos que vão nos afastando, nos matando, nos colocando para fora da vontade de Deus, ela tem um pai que chama orgulho, que precisa ser destronado, precisa ser aniquilado, para que nós consigamos cumprir tudo aquilo que Deus tem para nós. Eu quero já profetizar, nós viveremos tempos poderosos no Brasil. Irmãos, está chegando sobre nós um avivamento, nossos jovens, as pessoas, tantas pessoas. Nossa, Deus tem feito grandes coisas. Só que tem feito com aqueles que têm percebido que o avivamento não está chegando com gritos e dança, mas tem chegado com choros e lágrimas de arrependimento diante de Deus. Se você pegar a própria história de Tiago, o próprio apóstolo Tiago aqui, a maioria dos estudiosos chegam em acordo que esse Tiago que escreveu essa epístola para as igrejas, na época, essa carta rodou as igrejas ali nos arredores de Jerusalém e afins, era o irmão de Jesus. E se você vê a história do irmão de sangue, né, filho de Maria, e se você vê a história desse cara, era um cara que tinha vergonha do ministério de Jesus. Ele não participou do ministério de Jesus e nem foi um dos discípulos dele. Entretanto, ele está levando a palavra de Deus com muito arrependimento no seu coração. Mudança de caminho. Ele entendeu, depois que o seu irmão, né, o Jesusinho lá, para ele deveria ser, né, o Jesus, aquele lá que come arroz e feijão todo dia comigo. Quando ele ressuscitou, ele entendeu que ele não participou por orgulho do ministério do seu irmão, do Messias. Mas ainda bem que há tempo. Se arrependeu e foi um dos grandes, né, apóstolos aí que tiveram importância na igreja do século I. Mas, irmãos, é tempo de nós vivermos um poderoso avivamento. E o principal deles, é nós vencermos o orgulho. Eu queria fazer uma pergunta aqui. Quantas mulheres? Cadê as mulheres? Pode levantar a sua mão? Fica com a sua mão levantada, mulher. Agora eu queria que os homens aplaudissem as mulheres, por favor. Benditas as mulheres, que até o século XXI ainda são tão perseguidas, não é mesmo? Tanta luta contra as mulheres. E eu quero contar para vocês a história de uma mulher que venceu o orgulho. A Bíblia não fala nem o nome dela, mas a postura dela foi tão poderosa que trouxe avivamento para sua casa. Só que antes, eu vou contar a história dessa mulher, mas antes de nós falarmos da história dela, eu queria falar 4 verdades que nós vemos nesse texto que nós lemos do Tiago. A primeira verdade que nós lemos aqui é que antes de resistir o diabo, Deus resiste o soberbo. A palavra de Deus, não sou eu que estou dizendo isso, a palavra está dizendo aqui, que ele resiste. Pensa só, Deus com a mão no peito resistindo, não, daqui não passa. Deus resiste o soberbo. Da mesma maneira, diz que da graça humilde nós vamos chegar lá. Mas, muitas vezes, nós estamos repreendendo o demônio. O demônio sai, o diabo está fazendo. E às vezes ele está olhando lá e falando, mas não estou fazendo nada. Estou quieto aqui no meu canto. E muitas vezes nós não temos orações respondidas, muitas vezes porque nós estamos simplesmente sendo soberbos, tendo um coração arrogante, um coração que acha que é melhor do que o seu próximo. E um exemplo muito, muito simples desse, que Deus me confrontou inclusive muitas vezes, você deve perceber que na mídia tem muitos artistas agora dizendo que são cristãos. Vocês conhecem vários? Vários, eu não vou citar nomes, mas
às vezes a nossa primeira tendência é falar, olha lá, crente que nem esse, olha o mau testemunho na TV, não sei o quê, papai, você já virou juiz da pessoa. O fulano diz que é crente aprontando, pá. E ao invés da gente abrir a nossa boca para bem dizer, a gente está dizendo, e com essas palavras, no mundo espiritual, nós estamos declarando que somos melhores que aquela pessoa. E liberando isso no reino espiritual. No seminário, foi muito engraçado, uma pastora, falando sobre esse tema de ser resistido por Deus, ela falou que uma dessas famosas, uma cantora muito famosa de forró, tinha aceitado Jesus. Só que ela estava ainda naquele momento em que ela cantava um pouquinho do forró e um pouquinho do gospel. E essa pastora estava indignada. Como que é um absurdo isso? Como que ela ainda está, né? Enfim, né? Estava lá indignada. E ela soube que essa mesma mulher, essa mesma cantora, ia num congresso da sua igreja, uma igreja bem grande, inclusive. Pois essa pastora, ela contando para nós depois, ela falou assim, pois é agora que essa mulher vai me ouvir. Quando chegou, ela já estava pronta, irmão, o discurso para falar, sua crente, que não sei o quê, você está no mau testemunho. Aí disse que quando ela foi conhecer essa cantora, a cantora já chegou chorando para ela. Pastora, eu não vou conseguir ser crente. Aí ela falou assim, por que, minha filha? Falou assim, porque todas as pessoas que se aproximam de mim é para falar mal, que eu não vou conseguir nunca ser crente, olha a minha roupa, olha não sei o que lá, olha o que eu vou fazer, só falam mal de mim. Aí a pastora disse que pensou assim, mal você sabe que eu ia ser a próxima. E aí naquele momento o Espírito Santo falou para ela, fulana, eu ia te resistir. Olha só que poderoso isso. Porque ela estava sendo, ao invés de ser alguém que levasse cura e transformação para a vida daquela pessoa, ela ia ser mais um juiz que ia condenar ela talvez para o inferno. Antes de resistir o diabo, Deus resiste o soberbo. Eu sei de uma coisa, irmãos, eu não quero ser esse soberbo que é resistido por Deus. Eu quero ser aquele que Ele dá graça, aquele que quando o Senhor fala, se dobra. Quantos querem ser esse? Nisso é muito fácil nós percebermos. Tem duas coisas que mostram muito bem quando nós estamos sendo resistidos por Deus. Quando nós queremos muito a nossa independência e quando nós queremos muito a nossa justiça própria. Nós, como nesses casos, aí sair julgando, ou quando nós queremos ser independentes de Deus, independente dos nossos pais, queremos ser independente de tudo. Eu decido a minha vida, eu sei para onde vou, eu sei o que eu faço. Provavelmente Deus esteja te resistindo. Provavelmente, porque o evangelho de Cristo é um evangelho de uns para com os outros, onde Ele é o cabeça e nós nos submetemos à vontade dEle. A segunda verdade, Deus dá graça ao humilde. Diga isso comigo, Deus dá graça ao humilde. Que demais! O orgulho não se mistura com a graça. A graça é um favor abundante de Deus. Diferentemente das que as pessoas às vezes pensam que a graça é um cartão de crédito onde você pode pecar à vontade, sem limite. Na verdade, a graça, ela é a autorização para que nós temos em Deus, quando nós nos submetemos a Deus, a essa graça, a autoridade que nós temos de vencer o pecado. Isso é graça. Eu e você não conseguiríamos de maneira nenhuma vencer o pecado, mas a partir do momento que humildemente nós nos submetemos, Ele derrama graça sobre nós, muita graça. E aí a gente começa a vencer coisas que não vencíamos. Se nós olharmos por esse parâmetro, a nossa humildade diante de Deus está completamente ligada à santidade, porque quanto mais humilde, mais santo eu vou conseguir ser. Que demais! Quantas pessoas estão lutando contra o pecado e não conseguem vencer? Talvez estejam sendo resistidos por Deus, porque a nossa atitude não está condizendo com essa postura de se humilhar diante de Deus para ser transformado de dentro para fora. É muita graça que é liberada sobre o humilde. Essa é outra verdade que está aqui no texto. Situações de caráter, situações de temperamento. Você já viu aquela pessoa, o crente Gabriela Cravo e Canela? Conhece esse? É aquele que fala, eu nasci assim, eu cresci assim, eu vou morrer assim. Pode parecer bonito isso. Pode parecer até humilde, mas é orgulho. Porque quando a gente tem uma postura dessa, a gente está dizendo que Deus não é suficientemente poderoso para nos transformar. E Ele o é. A questão é que nós precisamos nos colocar diante dEle. Uma luta tão grande para que não haja liberação
das nossas vidas em relação a muita humildade, ter graça do humilde, vocês já repararam que hoje o investimento do inimigo é maior ainda nas crianças? Um exemplo só, né? Eu ia trazer, eu não trouxe porque eu achei que ia ficar pesado. Lá em casa, a gente tem 2 varinhas, porque a gente tem 2 filhos, então cada um tem a sua. Entendeu? Uma chama Vivi e a outra chama Catarina. São 2, A Catarina é a do Léo, é nova ainda a do Léo. A do Arthur não. Só que quando a Bíblia diz que nós devemos ensinar a criança no caminho que deve andar, deve usar a varinha e corrigir e tudo mais, deve dizer não, a pessoa, ele tem que aprender a lidar com frustração, tem que saber que vai ter o dia mal, que ele não tem tudo que pode. Quando nós estamos, enfim, como pais, ensinando tudo isso para os nossos filhos, nós estamos ensinando eles a viver debaixo da graça, debaixo de uma humildade, sabendo que a vida não é 100%, né, vitórias o tempo todo. Estamos ensinando também que precisa correção. E hoje, há uma filosofia por aí afora, dizendo que não deve, né, deixa o seu filho fazer e ser e acontecer o que ele quiser. Justamente para que nasça um orgulho tão enraizado, que lá na frente seja muito difícil dessa raiz ser tirada. Então, olha só o quanto que é a investida do inimigo para que nós não permaneçamos humildes, para vencer esse orgulho. A terceira e a quarta, eu queria falar junto. A terceira é, verdade, sujeitai-vos, pois, a Deus, e aí resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. A palavra diz que toda vez que eu me sujeito a Deus, eu crio uma plataforma. Sujeitar, primeiro é sujeitai-vos, depois resistir ao diabo. Tem crente também, irmão, que a gente está querendo o tempo todo resistir ao diabo. Vem, bate no peito, né? Vem aqui, vem comigo. Mas uma vida de arrogância, não se submete à vontade de Deus, faz as coisas tudo que Deus não mandou, e não consegue e quer resistir ao diabo. E pelo contrário, por não conseguir resistir ao diabo, tem muitas pessoas abraçando o sexo fora do casamento, abraçando o sexo antes do casamento, abraçando fugir do casamento, né, os casados, fugir da família, fugir do ministério. Ao invés de resistir ao diabo e ele fugir, a pessoa que foge. Nós estamos vivendo um tempo onde nossos olhos precisam ser abertos, porque existe poder de Deus para nós, e o poder de Deus é nós nos humilharmos na sua presença, para que Ele reine em nós, e as nossas atitudes honrem o nome do Senhor e libere poder para a nossa casa. Precisamos viver isso, irmãos. Precisamos viver, o Espírito Santo tem trazido. Nós temos ouvido tantas palavras, tantas coisas, os nossos pastores, os nossos mentores têm dito tantas palavras tão poderosas, e todas elas têm convergido para isso. O Espírito Santo tem levantado, está clamando, está chamando uma igreja que se submeta à vontade de Deus, e não à sua própria vontade. Irmãos, é tempo, você foi chamado para ser isso. Você foi chamado para ser essa pessoa. Resistir ao diabo. As fortalezas na mente, irmãos, os nossos quartinhos escuros, quando nós nos sujeitamos a Deus, parece que vem luz, né? Como se ligasse um farol ali no quartinho escuro, e você começa ali a ver as coisas que precisam ser transformadas de dentro para fora. No culto da manhã eu contei que uma das coisas que Deus me tratou em relação a isso, a minha formação, acho que eu falei aqui num culto já, é toda em música, em ministério de louvor, ministrei louvor muitos anos. E quando, uma vez eu estava com o microfone, eu nunca vou me esquecer esse dia, eu estava com o microfone cantando uma canção muito linda, e cantando, de repente, e a banda tocando, e todo mundo aqui, a igreja adorando, tudo funcionando. E de repente, o Espírito Santo falou comigo, o que você está se tornando? E aí eu percebi que aquilo que eu estava cantando não era nada do que a minha mente estava pensando, nem o que eu queria. Às vezes, sei lá, estava dizendo, eu só quero você, mas não era mentira. Não era a minha verdade. E aí eu caí, irmãos. Eu lembro como a igreja deve ter pensado, que ministro de louvor poderoso, quebrantado, caído no chão babando. Mas não era, irmãos. Era que Deus estava me tratando. E ali eu me joguei diante do Senhor, falei, Senhor, eu não quero nunca subir numa plataforma, se não for para mim, pelo menos, me arrepender diante do Senhor das minhas más obras. Eu não quero cantar algo que eu não viva. E ali, o Tiago está querendo dizer que quando eu me sujeito para resistir, sujeitar, resistir, quando eu me sujeito,
é aquele processo em que aquilo que eu falo está condizente com aquilo que eu faço. Sujeitar é isso. Porque eu posso dizer, levantar minhas mãos e cantar a mais linda canção, ou fazer a mais linda declaração, mas a minha atitude não condiz com aquilo que eu estou falando. Orgulho. Isso, o contrário disso, quando eu consigo colocar as minhas palavras com as minhas atitudes, é sujeitar a Deus e a sua própria vontade. Quantos estão entendendo isso? Amém? A mulher que eu vou contar a história está lá no livro de Mateus, no Evangelho de Mateus, se quiser abrir a sua Bíblia, se não tem o slide também. Essa mulher, ela suportou a humilhação e ela perseverou em um nível tão grande. Olha só essa história. Acharam aí Mateus 15, versículo 21. Partindo Jesus dali, foi para partes de Tiro e de Sidom. E eis que uma mulher cananeia, que saíra daquelas cercanias, clamou dizendo: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim, pois a minha filha está miseravelmente endemoniada. Mas ele não respondeu palavra. E os seus discípulos, chegando ao pé dele, rogaram-lhe, dizendo: despede-a, pois ela vem gritando atrás de nós. E ele, respondendo, disse: eu não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Então chegou ela e o adorou, dizendo: Senhor, socorra-me. Ele, porém, respondendo, disse: não é bom pegar no pão dos filhos e deitá-lo aos cachorrinhos. Ela, porém, disse: sim, Senhor, mas também os cachorrinhos não comem das migalhas que caem da mesa dos seus senhores? Então Jesus respondeu e disse: ó mulher, que grande é a sua fé, seja feito isso contigo como tu desejas. E desde aquela hora a sua filha ficou sã. Uau! Nem conta o nome dessa mulher. Que mulher bendita, que mulher bendita. Essa mulher passou por algumas situações, e eu quero falar 4 situações, eu quero falar pelo menos que ela passou, que qualquer um de nós pode passar. Mas ela passou numa situação com o mestre. E a pergunta é, quando essas situações, que vão ser adversas aqui, que eu quero compartilhar, como nós respondemos diante dela? Essa é a resposta, irmãos, é isso que eu queria frisar no nosso coração essa tarde. A maneira como nós respondemos, o segredo dessa mulher, nós vamos ver que foi a maneira como ela respondeu a Jesus. E ela poderia ter respondido a Jesus de maneira completamente diferente. A maneira como que nós respondemos a Jesus no dia da adversidade vai determinar o nosso futuro, como determinou o futuro dela. A primeira coisa que qualquer um de nós poderia passar, e ela passou, é silêncio e desprezo. Na primeira aproximação dessa mulher, a palavra diz que, mas ele não respondeu palavra. Você já imaginou? Que legal. Jesus, você está lá fazendo a sua oração e Jesus não te responde. Não, nada. Silêncio e desprezo. Nada, não falou nada para aquela mulher. Não respondeu. Tanto, irmãos, que os discípulos ficaram desesperados. Eu fico imaginando Pedro, que é o mais sanguíneo aí da turma. Mestre, pelo amor de Deus, Ela está gritando atrás de nós, despede ela aí, Ou seja, eles não estavam entendendo o nível de cura que o Senhor Jesus queria trazer para aquela mulher. Eles não conseguiam entender. Ela precisava ser perseverante. Mas qual é a resposta muitas vezes no silêncio de Deus? Muitas vezes no silêncio, a gente fala, mas ele não me ama tanto assim. Respondeu para o outro, mas para mim não. Não sei, eu acho que Deus deve ter o filhinho preferido dele, ou responde para o outro e não responde para mim. Enfim, que será, Vou embora dessa igreja, vou sei lá, vou fazer o quê? Pelo contrário, essa mulher não desanimou e não deu uma resposta atravessada. Ela poderia ter falado, aqui Jesus, esse é o Messias que vocês estão falando? Esse aqui? Que eu vim atrás dele e ele não está nem aí para mim? Ela poderia ter dado inúmeras respostas. E poderia parecer verdade diante dos olhos dela. E talvez parecesse diante dos olhos até de quem visse que era a melhor resposta. Mas ela escolheu a boa parte. Ela entendeu que o que estava em jogo ali era a resposta dela. Diante daquele silêncio e daquele desprezo.
Imagina, pastor Gui, se fosse um pastor que fizesse silêncio e desprezo. Meu Deus do céu, o pastor não respondeu meu WhatsApp. Ele não gosta, eu vou sair dessa igreja, eu vou embora daqui, porque não dá certo. Que desprezo que tem pela minha pessoa aqui nesse lugar. Eu quero te dizer, talvez Deus permita sim que você passe por situações de silêncio e desprezo. Para a gente parar, não estou dizendo que isso é legal, né? Ninguém gosta de passar por isso. Mas talvez seja o momento de nós darmos a nossa resposta certa diante de Deus e liberar poder de Deus para a nossa família. Quantos creem nisso? Quantos creem nisso? Ela passou por isso. Poderia no silêncio também deliberar tanta palavra negativa, né? Já que teve silêncio, eu vou embora mesmo, a minha filha. Olha só o que poderia ter saído da boca dessa mulher. A minha filha vai continuar endemoniada mesmo. Olha que poder que teria isso. Vai continuar endemoniada mesmo, vamos embora, vou tentar achar alguém lá para ajudá-la. Porém não fez. Passou pelo primeiro teste. Segundo, talvez tão grande quanto esse, discriminação. Olha o que Jesus disse para ela. Na verdade, disse para os discípulos, né, quando eles foram lá questionar ele. Eu não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Resumidamente, olha, eu vim enviado para este lado aqui, ó. Ela não pertence às pessoas para as quais eu fui enviado. Ela poderia ter dito, o senhor não é racista. Como? Preconceituoso, só vai atender, obrigado gente, vai atender o povo de Israel, mas a mim não, eu que estou aqui necessitada. Ela poderia ter dado tantas respostas, e para nós brasileiros ainda, isso parece, quando nós lemos esse texto, parece agressivo até. É que talvez outras nacionalidades não sejam tão emocionais como nós, mas para o brasileiro ler esse texto, né, parece, uau, Jesus, né, falou que não vai atendê-la porque ela não é judia. Mas mal ele sabia que ali Jesus estava cutucando o ego dela, para ver como ia ser a resposta. Porque se você vê lá no texto, voltando lá no texto, ele falou que a fé foi dela. Jesus falou que feito como ela desejava, ela liberou a bênção. Foi ela que liberou o poder de Deus. Jesus foi o canal que conduziu a situação. Mas as respostas que liberaram o poder de Deus para aquela filha ser curada, foi liberado daquela mãe. Olha que poderoso. E Jesus no máximo está ali, conduzindo. E ela permitiu que o orgulho morresse. Foi o mesmo caso de Jonas. O profeta Jonas, quando Deus manda ele profetizar para Nínive, e ele vai para Tarsis, e vai para a baleia, e vai para não sei o quê. O problema de Jonas é que ele queria que aquele arrependimento e avivamento que aconteceu em Nínive, acontecesse em Jerusalém. Ele também não queria, porque ele sabia que se ele pregasse em Nínive, como aconteceu, eles se arrependeriam e voltariam para o Senhor. Mas ele não, ele queria, era que o povo de Jerusalém se arrependesse daquela maneira. E Nínive, que tinha sido tão mal com eles, pagasse por aquilo que tivessem feito. Orgulho tão grande da sua nacionalidade, ao invés de se render diante de Deus. Aquela mulher, ela poderia ter, de muitas maneiras, ser sido arrogante. Lá em Marcos, conta essa história também. E lá dá um detalhe a mais. Marcos 7, 26, se quiser marcar, não está no slide. Esta mulher era grega, cirofenícia de nação, e rogava-lhe que expulsasse de sua filha demônios. Aqui está fazendo mais uma informação, que ela era grega. No século I, nós tínhamos duas grandes potências. Uma política, que era Roma, e uma cultural, que era a Grécia. E os gregos, eles eram naturalmente orgulhosos, porque toda, filosofia, todas as ciências estavam entre a elite grega. Essa mulher, com certeza, ao ouvir aquelas palavras de Jesus, como assim? Veio para ele, pensa só, irmão, um monte de pobre, toda pobraiada lá, seguindo Jesus, todo mundo necessitado, todo mundo. E chega essa mulher grega. Como que ele veio para esses e não veio para mim? Ou seja, tocou ali naquela ferida. Como que ela ia... Aquela frase mais horrível que você já deve ter ouvido. Você sabe com quem você está falando? Sangue de Jesus tem poder e queima. Toda essa frase. É muito feio. Mas ela não respondeu isso. Ela não se valeu de ser grega e culturalmente superior aos judeus.
Mas ela se submeteu ainda, está descendo. Cada vez mais ela está descendo mais os degraus da humilhação. A terceira coisa foi a ofensa. Ele, porém, respondendo, disse: não é bom pegar pão dos filhos e deitá-lo aos cachorrinhos. Irmão, se você trocar em miúdos, ela foi comparada com um cachorro. Sim ou não? Como que eu vou tirar? Não, esse milagre que você está pedindo é para os filhos. E eu não posso deitar para os cachorros. Não posso desperdiçar com você. Tocou na dignidade. Tocou ali numa comparação pública. Porque pensa só, além de tudo, os filhos estavam vendo a cachorrinha pedir o pão. Então, toda uma situação que poderia ter aflorado nela aquele orgulho, aquela arrogância, e dado uma resposta bem atravessada para Jesus. Os discípulos, irmãos, você consegue imaginar se você fosse um dos discípulos nesse momento? Vendo, você andando com Jesus, até então nunca tinha acontecido uma situação dessa. De repente, Jesus surta, fala, meu Deus, o que aconteceu? Com todo respeito, Senhor. Mas, você fala, meu Deus, o que ele está fazendo? E aí, no meio dessas respostas, eles atônitos, essa mulher consegue passar por uma situação, né, que, tipo, você não tem direito disso. E ela joga uma bomba atômica no inferno, quebrando cadeias. Ela consegue subir na plataforma do resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Mas, Senhor, será que os cachorrinhos também não comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos? Uau! Quantos de nós, se fôssemos tratados dessa maneira, teríamos dado essa resposta? Uma coisa é certa, ela colocou aquilo que era mais importante para ela, no caso a libertação da filha, do que o seu próprio orgulho. Ela resolveu andar com Jesus de perto e fazer a sua vontade. Outra coisa que os discípulos não entendiam, aqui está dizendo que é uma mulher cananeia, correto? Se você vê os cananeus são descendentes de Cão, filho de Noé, que desonrou seu pai. Lá tem toda a história lá. E os cananeus, durante toda a época, eles eram conhecidos por serem um povo muito perverso. Tanto que, você lê lá a história do povo de Israel, quando eles estão lá para conquistar Canaã, é muito difícil, né? Os povos, as brigas, as guerras e tudo mais. O povo de lá, sanguinário, envolvido com magia. Essa mulher, que estava lá, cananeia, mal sabia os discípulos, né, que essa mesma mulher, durante esse processo, estava rendendo a Jesus todas essas situações que talvez ela tenha vivido. Jesus sabia, os discípulos não. Toda uma história, toda uma bagagem que essa mulher tinha, vivendo no meio dos cananeus, para ser transformada em glória de Deus. Por que essa mulher viveu? Por que ela viveu uma bomba atômica contra as trevas? Pelo simples fato em que ela decidiu não agir orgulhosamente. Porque ela decidiu não viver de uma maneira arrogante, egoísta, não viver de uma maneira de aparência, não viver de uma maneira de superioridade, mas pelo contrário, ela se humilhou diante de Deus, se humilhou ali diante de Jesus. Por favor, pelo menos as migalhas. Ela entendeu que ela não tinha direito de nada, ela entendeu que ela não poderia cobrar nada de Jesus. Pense se essa não é a nossa mesma situação, irmãos. Nós não temos direito, temos direito por Jesus que Ele pagou, não é da salvação que eu estou dizendo. Mas se não fosse por Jesus, nós não teríamos direito a nada. Foi tudo por Ele, é tudo através dEle. Quantos compreendem isso? Essa chave espiritual que se chama passar pela humilhação, a resposta correta, vencer o orgulho, essa chave espiritual tem sido uma chave que tem sido sonegada, esquecida, deixada de lado pela nossa geração. É o tempo em quando alguém pisa no seu pé, você quer logo já, que absurdo, que foi, não sei o quê. E o Evangelho, o Senhor manda, se alguém, né, te pedir a capa, entrega também a túnica. Se alguém te ferir no rosto, né, bater no seu, oferece o outro lado. Esse é o Evangelho de Jesus, não o que muitas vezes nós temos vivido aí fora.
O que essa mulher viveu, nem os seus discípulos, nesse nível, nem os seus discípulos tinham experimentado ainda. O próprio Jesus dá testemunho dela que não tinha visto uma fé daquele tamanho. Tem situações, irmãos, que talvez no nosso dia a dia, realmente não seja o diabo, seja Deus nos resistindo, porque nós não nos humilhamos na presença dEle e reconhecemos que nós precisamos dEle. É tempo de nós pegarmos esse poder e colocarmos em prática. O avivamento vai chegar na nossa geração, mas vai chegar quando nós nos arrependermos diante de Deus. Clamarmos, dobrarmos os nossos joelhos e declararmos que Ele pode e nós não. Que é a vontade dEle, não a nossa. Que nós faremos de acordo com o que Ele deseja e não da maneira que nós desejamos. Nós precisamos voltar a esse caminho. Eu sei que o seu coração, irmão, tão bondosamente tem clamado por avivamento, o meu também. Mas nós precisamos alinhar a nossa oração com as nossas atitudes. Nós precisamos, assim como essa mulher, ela alinhou perfeitamente o que ela disse com aquilo que ela agiu diante de Jesus. Para o quarto ponto, encerrando, foi a quarta coisa que aconteceu com ela, foi a exaltação de Jesus. Jesus lhe disse: mulher, grande é a tua fé, seja feito contigo conforme tu desejas. No meio de toda aquela humilhação que ela passou ali, todas as pessoas achando sua louca, para de gritar, vai embora, ele não vai falar com você. Enfim, tantas coisas que podem ter passado no meio daquele povo. Jesus percebe que aquela mulher deu a resposta correta diante dele. A atitude dela foi de acordo com aquilo que ela desejava. Sua filha foi imediatamente liberta dos demônios. Ela discerniu a prova, ela discerniu que estava sendo resistida por Jesus ali e se dobrou diante dele. Ela entendeu que não era o diabo que estava resistindo, mas o próprio Deus, para que fizesse com que ela se curvasse diante de Deus, que se dobra, que se rende. Agora uma pergunta, né? O que nós fazemos então com o orgulho? O que nós fazemos, né, quando percebemos que lá no fundo não são as pessoas, não são as circunstâncias, mas é Deus querendo nos transformar de dentro para fora? O que nós fazemos? Eu já ouvi pessoas dizendo assim: olha, eu sei que eu estou errado, olha que incoerente, eu sei que eu estou errado, eu sei que eu preciso de ajuda, mas eu acho que eu não quero. Não quer porque é o orgulho que não quer vencer. É o orgulho que não quer morrer. Tem uma frase que eu disse no culto da manhã que eu queria que você gravasse ela. Essa mulher, deixa eu falar certinho para não falar errado. Ela não ficou com o orgulho ferido porque ela já não tinha mais orgulho para ser ferido. Porque se ela tivesse orgulho para ficar feridinha e dodói, ela teria ficado. Mas ela abriu mão do orgulho. Aí não tinha como ferir porque não tinha mais. Que tem isso, né? Ai, o orgulho ferido. Deixa ele morrer. Não leva para o hospital. Se o orgulho está ferido, deixa ele morrer. Melhor que ele morra. E que você libere, e eu, poder de Deus sobre a nossa casa, a nossa família, a nossa igreja. Você foi chamado por Deus, irmão. É tempo, pode parecer até, eu sei que parece, sei lá, duro, não sei nem a palavra, mas não é. Deus está nos acordando essa tarde para que nós venhamos liberar poder. Nós vamos ganhar a nossa cidade, a nossa nação, nossos vizinhos, mas é com o poder de Deus, não é com boa palavra, mas é com atitudes que levam Jesus até as pessoas e as transformam de dentro para fora, assim como nós estamos sendo transformados. Isso vai mudar a nossa geração. Isso vai mudar as nossas vidas. Esse alinhamento, essa quebra dessa estrutura maligna que o orgulho quer trazer sobre nós, despedaçar o orgulho e viver o tempo poderoso de Deus. E para terminar, eu queria fazer uma pergunta, uma só. Qual a sua disposição em sair da zona de conforto e se submeter ao tempo de Deus para a sua vida? Qual é? No tempo de Isaías, né? Quem responderá ao chamado do Senhor? Quem responderá? Quem há de ir por nós? Essa mesma pergunta ecoa sobre a nossa geração. Quem responderá ao chamado do Senhor?
Não é aquele que rasga a sua camisa e tem um S de Superman. Mas é aquele que se dobra diante da presença de Deus. E se humilha diante, se sujeita à vontade de Deus. Poder. Você quer poder de Deus? Quantos querem poder de Deus para suas famílias, suas casas? Submeta. Se renda a Jesus. Morra para você mesmo. Essa mulher não se sentiu humilhada, nem ferida, nem ressentida, porque ela não tinha orgulho para ser ferida. É tempo, irmãos, de nós colocarmos para fora, né? Por sermos pastores, tantos aconselhamentos pastorais nós já fizemos, e alguns, irmãos, é muito interessante, os pastores vão concordar comigo. Muitas vezes, a única coisa, a pessoa conta, né, a história, a gente ora junto, recebe aquilo ali em segredo, mas tudo que precisava é que o orgulho quebrasse. Pá, que ali já ia haver libertação. Sujeitar a Deus, resistir ao diabo, ele fugir. Ia ser concretizar essa palavra ali, ó, pá, quebrando o orgulho. Pá, acabou. Uma boa parte dos problemas. Se nós queremos poder de Deus, nós precisamos viver um tempo de glória em glória. Deus não nos chamou para viver de queda em queda. Deus nos chamou para viver de glória em glória. Você está sendo chamado por Deus para viver de glória em glória. Esse é o tempo. Eu queria que você levantasse do seu lugar. Enquanto o louvor vai estar ministrando uma canção, eu só queria ler o verso da minha vida, que lá, desde os seminários, desde a adolescência, há tantos anos, eu prefiro ficar com esse versículo, que talvez seja conhecido seu, que é um texto ali de 2 Crônicas 7,14. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, e orar e me buscar, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Agora, o versículo 15, agora estão abertos os meus ouvidos, abertos os meus olhos e atentos os meus ouvidos à oração desse lugar. Humilhai-vos na presença de Deus e Ele vos exaltará. Tudo começa com humilhação, que desmascara e desvincula esse princípio luciferiano tão gigante que é o orgulho. E disso será gerado o avivamento para a nossa nação. Eu creio nisso. Eu creio nisso. As nossas reuniões de life groups serão muito mais cheias do poder de Deus do que já tem sido. As vezes que nós falarmos de Jesus nos nossos ministérios, enfim, no nosso dia a dia, vai ter muito mais peso. Se nós vivermos experiências reais, individuais, de sujeição a Jesus. Eu queria que você fechasse os seus olhos, enquanto o pastor Bruno vai ministrar essa canção, esse trecho. Eu queria, irmãos, que nós dessemos uma resposta ao céu essa tarde. Eu sei que tem muitos corajosos aqui. Se você quiser vir aqui na frente, se jogar, se humilhar na presença de Deus, eu quero ser o primeiro a fazer isso essa tarde. Se você quiser se dobrar os seus joelhos aí no seu lugar. Mas eu queria que nós dessemos uma resposta a Jesus. É necessário